Oi pessoal, bem-vindo, todos bem-vindos. Vamos ver nesta aula comparação de frações. O que é comparar frações? É verificar qual é a maior, qual é a menor, certo? O processo convencional é reduzi-las ao denominador comum. Assim como quando a gente vai somar, subtrair frações com denominadores diferentes, nós precisamos encontrar o MMC dos denominadores, certo? Depois fazemos aquela operação, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Para quê? Para ter as frações com o mesmo denominador. Aí é possível dizer qual é a maior, qual é a menor. A menor é aquela que tiver o menor numerador, certo? Então veja bem, as frações 41/50 e 14/17. Qual a maior? Então nós vamos determinar menor múltiplo comum, MMC, de 50 e 17, que são os denominadores. Observa que 50 e 17 são números primos entre si. Veja que 50 não é divisível por 17. Então o MMC é o produto deles. 50 vezes 17, 850. Então nós colocamos, as duas frações vão ter o denominador 850. Agora nós vamos dividir 850 por 50. 850 dividido por 50 vai dar 17, né? Evidentemente. 17 vezes 41, 697. 850 dividido por 17, claro que vai dar 50. 50 vezes 14, 700. Então, observa que esta fração é equivalente à primeira, esta fração é equivalente à segunda. Elas são equivalentes, quer dizer, elas são representadas por valores diferentes, mas a quantidade que elas representam é a mesma. Então veja bem, 41/50 é equivalente a 697 sobre 850. 14/17 é equivalente a 700 sobre 850, certo? Olhando agora as duas que têm o mesmo denominador, qual é a maior? Qual é a menor? A menor é a que tem menor numerador. Evidentemente, a maior é a que tem o quê? Maior numerador. Quer dizer que esta fração é menor que essa, certo? Essa fração aqui é a maior, ela corresponde a 14/17, equivalente. Então a maior é 14/17. Não é interessante? Agora, existe um método mais prático. O método mais prático é aquele que a gente utiliza quando estuda razões, lembra? Razões e proporções? Então veja bem, sejam as frações A sobre B e C sobre D. Com A, B, C e D, aqui eu tinha escrito D maiúsculo, mas não, eu escrevi D minúsculo. Corrigi e ficou esse borrão aqui. A, B, C e D são números inteiros. B e D, denominadores diferentes de zero, claro, porque não é possível dividir por zero. Quando você aprende razão e proporção, você lembra que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, aí as razões são iguais, então o princípio é esse, veja bem. Naquela fração lá, aquelas frações A sobre B e C sobre D, se A vezes D for igual a B vezes C, olha lá, AD é A vezes D, BC é B vezes C. Então, se AD é igual a BC, as frações são o quê? Iguais. A gente diz que as frações são equivalentes. Aqui eu abreviei, tá? São equivalentes. E se o AD for maior que o BC? Se A vezes D for maior que B vezes C? Então nesse caso a primeira fração é maior que a segunda. A primeira fração A sobre B é maior que a segunda fração C sobre D. E se o produto AD for menor que o produto BC? Aí nesse caso a primeira fração é menor que a segunda fração. Não é legal isso? Muito legal. Veja bem exemplo aí. Qual a maior? Eu quero saber, vou dar pares de frações, quero saber qual é a maior do par. Veja lá. As frações menos 2/3 e menos 9/14. Tem hora que
a gente tem um pouco de dificuldade de ver, né, na reta numérica qual é maior, qual é menor, quando os dois são negativos, lembra? Então como é que você vai fazer nesse caso? Deixa os sinais de lado e pega só o módulo. Depois, no final, você volta com os sinais. Então, em módulo, 2/3 e 9/14. Positivo, tá? Aí você faz assim, ó. 2 vezes 14 é 28 e 3 vezes 9 é 27. Você está observando que o primeiro produto, ele é maior que o segundo? Isso quer dizer que 2/3 é maior que 9/14. Em termos positivos. Mas, e com o sinal? Aí vai ficar ao contrário, lembra, pessoal? Lembra disso? Então, olha bem, se 2/3 é maior que 9/14, que realmente é, pela continha que nós fizemos, com o sinal menos, o que vai acontecer? A coisa vai inverter. 2/3 negativo vai ficar o quê? Menor que menos 9/14. Lembra disso? Então, por exemplo, 2 é menor do que 3. E menos 2? Menos 2 é maior que menos 3. Percebeu? Quando você coloca o sinal menos nos dois, a coisa inverte. Então você entendeu. 2 vezes 14, 28. 3 vezes 9, 27. 28 é maior que 27. Isso quer dizer que a primeira fração é maior que a segunda fração. Tá? Mas com o sinal menos, isso aqui vai inverter. 2/3 negativo ficou menor que menos 9/14. Conclusão, menos 9/14 é a maior das duas frações dadas. É legal ou não é? Veja um segundo exemplo. As frações 41/50 e 14/17. Observa com atenção que 41 vezes 17 é igual a 697. E 50 vezes 14 é 700. Está vendo que os números são muito próximos? 697 é menor que 700. Conclusão, a primeira fração é menor que a segunda. Se a primeira fração é menor que a segunda, o que você conclui? Que a segunda é maior que a primeira, não é lógico? Eu não pedi a maior. Então a maior é 14/17 daquelas duas, tá vendo? Não é legal? Letra C, 19/26 e 101/137. Aí nós vamos multiplicar 19 vezes 137 e 26 vezes 101. Tá aqui, ó. 19 vezes 137, 2.603. E 26 vezes 101, 2.626. Quer dizer que a primeira fração é menor que a segunda. Qual foi a primeira que eu dei? Olha aí, letra C, 19 sobre 26. 19 sobre 26 é menor que 101 sobre 137. Em outras palavras, 101 sobre 137 é maior que 19 sobre 26, correto? Essa é a maior. Letra D, mais um exemplo. 36/41 e 7/8. 36 vezes 8, 288. 41 vezes 7, 287. Diferença só de 1, tá vendo? Então a primeira fração, ela é maior que a segunda. 36/41 maior que 7/8. Percebeu? Porque AD, se AD é maior que BC, olha aqui, se AD é maior que B vezes C, a primeira fração é maior que a segunda, que é o que está acontecendo aí. Gostou? Então invente e pratique. Eu queria agora que você observasse o seguinte. Eu pus aqui uma observação. Observação. OBS. Dividir o numerador pelo denominador está certo. A gente não costuma fazer isso também? Dividir o numerador pelo denominador? Isso aí é correto. Mas é mais trabalhoso dividir do que? É mais trabalhoso dividir do que multiplicar. Quanto mais que os números são o quê? Próximos. Por que eu coloquei próximos entre aspas? Porque na verdade em matemática é sem sentido dizer que dois números são próximos. Dois números no conjunto R são próximos, né? Por quê? Porque o conjunto dos números reais é denso. Isso significa que dois números reais, por mais próximos que eles estejam na reta numérica, ainda haverá uma infinidade de números entre eles.
você entendeu o que eu quis dizer com o próximo. Olha aqui o exemplo. 41,50 avos, que a gente fez agora mesmo. Dividindo, dá 0,82. Divisão exata, viu? Resto zero. E 14,17 avos. Aproximadamente 0,823 infinito. É uma divisão aproximada. Mas observa que os números são, entre aspas, muito próximos. A diferença entre eles é de milésimos. Está vendo aí? É na casa de milésimos. Até centésimos eles são idênticos. Certo? Então observa, fazer a divisão é mais difícil, não é difícil, eu estou falando errado. É mais trabalhoso fazer divisão do que multiplicação. Aquela multiplicação de A, D, B, C é muito mais prática, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que você tenha compreendido. Melhor ainda, você compreendeu, espero que eu tenha, conseguido me expressar de tal forma que você entendesse. Então é isso. Estuda bastante, tá bem? Matemática é dedicação, sequência. É preciso gastar tempinho com a matemática para ter uma boa noção dela, tá bom? Então é isso. Até a próxima e muito obrigado.